Conversões entre amigos, como sempre com pessoas muito especiais. Hoje, temos até o aniversariante do mês. Quem será? Alguém muito importante para mim e para vocês. Alguém muito, muito especial, que faz parte da nossa história desde o primeiro momento. Com vocês, Hermes Baroli. Obrigada por você estar aqui mais uma vez ao nosso lado. Obrigado, mãe. É um prazer estar aqui. Verdade, é uma honra estar aqui, depois de tantos convidados especiais que você teve. E eu não esperava, não, ser convidado também. Mas é um grande prazer estar aqui. Não, a gente não podia perder essa oportunidade. Primeiro, porque é uma exigência do público. As pessoas já estão cobrando isso, né, há muito tempo. A gente chegou até a pensar em fazer isso por Skype, né? Mas não ia ter o mesmo sabor, né? O bom é essa relação aqui, essa coisa gostosa da gente junto, né? Verdade. E a gente vai começar a fazer perguntas para você, porque eu não sei nada sobre você. Pois é, eu fiquei pensando, o que você pode perguntar que você ainda não saiba? Você só vai realçar o que você acha importante? Eu vou perguntar, por exemplo, essa é a primeira pergunta que eu faço para todo mundo. Quando você pensou em ser ator? Porque eu sei que você, no seu começo, você não era esse o teu objetivo. Você queria ser jogador de futebol. É. Né? Teria jogado até a Copa 2010, talvez. A gente perdeu, a dublagem fez o Brasil perder. Foi um grande jogador. Grande meio de campo. Pois é. É verdade. Porque você chegou a fazer escolinha, inclusive. Eu vim do salão, né? E o jogador que vem do salão, ele costuma jogar muita bola, né? E eu joguei muita bola. Até os 13, 14 anos, eu jogava muita bola. Eu fui treinar no São Paulo ali, eu sou palmeirense. E eu ia jogar no São Paulo com a camisa do Palmeiras. E aí foi passando naquelas baciadas que eles chamam, só que eu ia de carona, né, pro Morumbi, que era distante e tal. Meus pais nunca tiveram um carro, nunca dirigiram um carro na vida, nem meu pai nem minha mãe. Então eu ia com carona. Quando o carona rodou na baciada, eu não tinha mais como seguir. Mas eu já estava dublando nessa altura da vida. Mas você acha que o fato de você ir lá no São Paulo com a camisa do Palmeiras foi o que mudou a tua carreira? Acho que não. A grana que a dublagem estava dando já fazia diferença em casa, você lembra bem disso? E como? Então, e o futebol não pagava nada nessa altura do campeonato, então foi uma escolha natural, assim, já era fácil dublar, era chamado com frequência, vinha um dinheiro que fazia diferença, então foi natural. E quando eu tomei a decisão de que era isso mesmo que eu queria fazer, então aí eu comecei a estudar teatro. Mas eu tinha uma escola anterior, antes de eu começar a dublar, que era quando eu batia texto com você, né? Para você decorar texto de novela e tal, e eu batia texto, eu gostava de fazer aquilo. Então, foi um treinamento anterior ao início da carreira. Você lembra de um diretor? Você foi fazer um trabalho específico e eu achei que você precisava do apoio de um diretor. Você lembra de um diretor que foi dirigir você em casa? Claro. É o Rod. José Luiz Rod. José Luiz Rod, é verdade, é verdade. Ele foi te dar... Foram as primeiras aulas de teatro, assim, que você teve, foi com... Mas por que você achou que você não ia conseguir fazer esse trabalho? Não, é porque havia uma reação, né? Essa coisa de mãe e filho. Não sabe, não quero, não faço. Aí o jeito era eu chamar alguém de fora. Quantos anos eu tinha nessa época? Eu acho que você devia estar com uns 12. Já maduríssimo, já. Profissional, 2 anos de dublagem já. Já com 2 anos de dublagem, sim, né? Sim, lembro do Rod, sim. Foi uma experiência interessante. Um grande amigo querido, o Zé Luiz Rod. Mas, Hermes, aí você entra na dublagem. Você entrou na dublagem por quê? Por quê? Em qual sentido, assim? Como é que você frequentou esse meio? Você entrou como? Eu sempre frequentei, Você tinha alguma lembrança? Você conheceu minha mãe. Chegou a ver a mamãe dizendo poesia, por exemplo? Você lembra disso? Sim. Quando lançou o livro dela, ela leu as poesias. Você sempre lia muito poesia, você gostava muito disso.
Mas as primeiras lembranças que eu tenho de dublagem são quando você, lá na TVS, que você ia fazer novela e eu ficava com o pessoal da dublagem. E eles estavam dublando justamente, era Chaves que eles dublavam. Isso é lá para 1984. E aí você tem uma história muito interessante, porque você ficava ali assistindo as gravações do Bozo, né? Eu ficava no pessoal da dublagem, ou eu ficava com a Leda Figueiró, que também era diretora de dublagem, uma excelente dubladora, fazia o Gato Félix, que eu adorava o Gato Félix. E aí eu ficava com a Leda e a Zaira também, lá no Bozo, que a Zaira também fazia um dos personagens, porque o Bozo tinha aqueles personagens de marionetes. A Zaira Zordan. E a Zaira e a Leda faziam 2 personagens de marionetes. Então eu ficava ali na produção, assistindo. Na verdade, foi o primeiro trauma da minha vida. Quando eu vi um Bozo indo e outro vindo. Bozo indo, Bozo. Não, eu lembro perfeitamente dessa imagem, os Bozos se cruzando no meio do caminho ali. Dois Bozos. Que é isso, gente? E depois eu soube que eram 3, na verdade, depois, né? E naquela época você só bebia água. Só naquela época. Acho que sim, não vamos falar disso. Mas sim, eu tinha, 8 anos, 9 anos, antes de começar a dublar, antes de qualquer coisa. E aí foi também quando eu aprendi sobre a hipocrisia. Porque... Sobre o marketing. Tá, marketing, tem outro nome. Por quê? Porque me chamaram para participar. Você quer participar do programa do Bozo pelo telefone? Falei, quero. Aí me levaram lá onde eles gravavam as marionetes, onde tinha os microfones, me deram um copo e eu falava neste microfone como se eu estivesse ao telefone conversando com o Bozo. Como se você estivesse em casa ligando... falando ao telefone com o Bozo. Eu entendi por que eu sempre ligava para o Bozo e atendia a Bozolina, falava, obrigado pela sua ligação, hoje você não vai participar, mas obrigado. Porque não era gravado, então eu participei ao telefone, mas lá em loco durante uma gravação. E eu tinha que adivinhar as imagens que apareciam. E tinha um alicate, tinha não sei o que. A produtora perguntou, você conhece essas imagens? Aí eu fui dizendo para ela, isso. Aí tinha um volante de carro. Acho que eu falei direção, alguma coisa. Mas na resposta você fala volante. Ah, tá bom. Então ela me deu as respostas e eu ganhei os brinquedos tudo lá. Ganhou mesmo? Levou para casa? A tia Nádia foi buscar depois. Porque tinha que pegar num outro dia e Vila Guilherme era muito longe pra gente ir buscar, a tia Nádia foi buscar depois. Olha aí, então não foi bem hipocrisia, você chegou a ganhar, você levou seus prêmios. Mas todas as ligações a gente sabe que tem alguns aí que o pessoal nem leva. Mas todas as ligações que eu fazia pro Bozo, ficava tentando, ligava horas e horas e horas. Filho, e não conseguia você caiu falar. Na realidade. Aí eu entendi o que estava acontecendo. É assim, boa parte do marketing é mais ou menos assim que acontece. Aqui na do Brasil, não, você sabe que o pessoal realmente se candidata e ganha os prêmios. Mas eu acho que muito por conta dessa experiência. Eu não queria seguir essa lógica, assim. Eu me senti uma criança traída. Claro, gostei de ganhar e tal, achei o máximo. Não fiquei bravo com o Bozo ou com os Bozos. Mas eu descobri que o mundo era um pouco diferente do que eu imaginava. Uhum. E como é que foi? Aí você começou a frequentar estúdios, porque ia comigo, né? A gente morava ali perto da Álamo também. Sim, a gente morava a 2 quadras da Álamo. E o meu pai dirigia dublagem na Álamo. Então, eu saía da ACM, onde eu jogava futebol, e eu ia a pé, porque é a ACM Pinheiros, então eu ia a pé pro futebol, e de lá eu ia direto pra Álamo para ver meu pai. Chegava lá fedido do futebol, e daquelas andanças todas, e ficava lá e tal. E em algum momento, o Líbero Miguel, que ele me convidou para fazer um teste nesse filme Superman 4. Isso é 1986. E ali eu fiz esse teste e eu não fiz o personagem do teste, eu fiz uma participaçãozinha pequena no filme, mas logo veio seriados como Jaspion, Jiraiya, e aí começaram a me aproveitar. Ou porque eu estava perto, porque eu era uma criança bem ruinzinha. Era o que eu ia lhe perguntar, como era você lendo o texto? Você pegar as gravações de hoje, as crianças de hoje são muito melhores do que eu era, né? Olha, eu posso te ajudar.
Ei, vê se me deixa em paz, tá legal? Ah, eu sou seu amigo. Deixa que eu te ajudo, vai. Não precisa, dá o fora. Tá legal. Mas eu acho que era o que tinha de melhor ali naquela época. Ou mais próximo, né? Ou mais fácil, que estava ali e tal. Porque era você, o Wendel, o Ulisses, acho que era não a tinha turminha que estava chegando. Não tinha essa exigência com a criança naquela época, porque eram as mulheres que faziam as crianças. A própria Leda, enfim, eu não vou lembrar o nome das pessoas que faziam. O Zezinho Cútulo, a Thelma Lúcia, que eram quem faziam as crianças. Então, acho que uma criança soava muito mais natural de saída, assim. Então, talvez não incomodasse tanto a falta de interpretação. Eu acho que eles não queriam muito ter trabalho, porque eu sempre achava que você podia melhorar um pouquinho. Eu, quando assistia, eu dizia, mas por quê? Não dava para ter dirigido? Uma inflexãozinha melhor? Eu não sei, não era... Eu não tenho muitos talentos, né, mãe? Eu acho que o meu talento é... Eu tenho pensado recentemente sobre isso. O meu talento é dar aula. Eu sou um bom professor, eu acho. Só um bom professor, né? Mas como ator, eu aprendi técnicas e tal, mas eu acho que eu nunca tive o talento de ser ator. Eu tinha talento para jogador de futebol, por exemplo. Isso era natural, né? Mas eu acho que como ator você foi aprendendo realmente a ser ator. E se tornou um bom ator, porque quando, por exemplo, ao sair... que minha mãe acha isso também. Não, eu tenho minhas críticas. Você sabe que eu não sou das mais babonas, não, né? Mas quando você saiu da Escola de Arte Dramática, da EAD São Paulo, você foi convidado pelo Celso Frateschi para participar dos espetáculos dele, de onde se conclui que algum talento ele devia ver em você. O entrar na EAD já foi uma vitória e tanto, né? Acho que uma das maiores vitórias da minha vida foi entrar na EAD. Primeiro de eu me colocar à disposição de essa fazer. Foi uma grande vitória. Esse é um grande orgulho que eu tenho de você. Porque eu já tinha uma experiência, eu já tinha ido para o Rio, já tinha sido funcionário da Herbert Richards, eu já tinha 15 anos de dublagem. Já fazia muito teatro e tal. Então, me sujeitar, entre muitas aspas, a uma avaliação que eu podia ser reprovado, porque são 600, naquele ano acho que tinha quase 700 pessoas prestando EAD, entravam 20 só. Então, ser reprovado era bem provável. Então, isso mexeria com a minha cabeça, ser reprovado na EAD naquele momento, né? Então, eu falei, ok, vamos nessa. Não tive medo de ir. E eu já tinha essa PNL natural. A gente já tinha do Brasil? Não. Não, mas a do Brasil vem depois, é bem verdade. Depois. Então, a PNL vem depois também. Então, já tinha essa PNL natural que eu falei, são 19 vagas porque uma já é minha. Mas eu não fiz isso e fiquei em casa vendo TV. Eu fiz isso. Isso é importante. E fui me preparar, porque se uma vaga é minha, se eu estou dizendo que uma vaga é minha, eu preciso que essa vaga seja minha. Então, eram 4 fases na EAD, em que a terceira fase, por exemplo, você teria que ter lido 4 livros, dos quais cairia uma pergunta por livro, seriam 3 perguntas. Um livro você teria lido e ele não entraria nas perguntas. Mas quando eu cheguei para fazer a primeira fase, eu já tinha lido esses 4 livros 3 ou 4 vezes. Então, eu estava, de fato, muito preparado. A minha cena, a frase dos livros era a segunda fase. A terceira fase era uma cena também de interpretação, em que eu já tinha ela pronta também na primeira fase. Então, eu cheguei bem preparado para fazer aquilo, né? E passei. Eu lembro até hoje do momento que você soube que tinha passado. Foi algo muito fantástico, muito mágico. Porque a gente vai vendo assim, a cada nova fase, eles afixam a lista das pessoas que passaram para essa nova fase. Então, na última fase, a gente ficava esperando, porque o teste terminava lá para umas 6h30 da tarde, e a lista seria fixada lá para 11h, meia-noite. Então, a gente ficava esperando essa lista sair, e quando o cara colocou a lista lá, juntou todo mundo para ver a lista. Eu fui caminhando com muita calma para ver a lista. Fui subindo aquela rampazinha e, nesse caminho, você me ligou. O telefone tocou. A Letícia sabe. E foi algo mágico, porque quando ele atendeu o telefone,
Ele não disse alô, ele deu um grito. Eu não sabia nem quem era, não vi quem era. Eu desliguei o telefone porque eu sabia que ele tinha acabado de ver o nome dele na lista. Fez. E aí depois você me ligou para confirmar isso. Fez. Né? Foi maravilhoso, realmente. Hermes, em teatro, aí você foi para o teatro, você fez muita coisa em teatro. O que mais lhe marcou no teatro? Acho que tanta coisa marcou, tudo marcou no teatro. Mas... Não, o mais importante, o que realmente você se sentiu orgulhoso de ter feito? Eu me senti orgulhoso de quase tudo. Fiz uns micos também que fazem parte da carreira, que me fortaleceram para a carreira, mas que não é que eu não me orgulho e tal, mas que, sim, fazem parte da minha carreira e eu assumo com... Sim, fazem parte do teu aprendizado, da tua escola. Que foram maravilhosos também. Mãe, eu não sei, eu acho que essa pergunta eu responderia a Ricardo III. Primeiro que é um Shakespeare, segundo que é a minha formação na Escola de Arte Dramática, terceiro que eu estou dividindo a cena com o Celso Frateschi, que era o diretor da escola, que é um dos maiores atores do país, da história do país. Então, eu tinha um papel super, super bacana, um elencaço. Foi um momento muito importante. Eu completei 30 anos em cena, no dia 21 de julho de... Quando eu fiz 30 anos? De 2006. Eu estava em cena, então foi um dia muito importante. E a história... Reescrevendo a história do meu pai, porque o meu pai... A última peça que ele tinha feito em teatro foi em 1976, que foi o ano que eu nasci. E ele fez Ricardo III. Foi a última peça de teatro que ele fez, e então ele... 75. Então... Você é consequência do Ricardo III. Então é isso. E aí ele para com o teatro e fica na dublagem. E eu começo pela dublagem e me formo na Escola de Arte Dramática com o Ricardo III 30 anos depois. Então eu acho que é um momento importante por conta de todo esse movimento. É verdade. Você teve um personagem muito, muito interessante no espetáculo depois do Ricardo III. Oh, meu Deus. Também com o Celso. Depois do Ricardo... Outro Shakespeare. Não, aí eu fiz A Grande Imprecação Diante dos Muros da Cidade, com Renata Zanetta. Maravilhoso. Ângelo Brandini, Heitor Goldfluss, direção do Celso Frateschi. Dom Juan. O Dom Juan com direção do Lage. O Celso não está em cena. É verdade. No Ágora, é produção do Ágora. O Celso estava lá o tempo todo, acompanhando todos os ensaios. E sim, foi um personagem muito legal. Muito legal. Riquíssimo. Eu desenvolvi esse personagem com o Lage. Foi muito legal mesmo, que a gente inventou uma história lá que deu certo demais. Era um personagem que ele traduzia em movimentos tudo que ele fazia. Então, de ré, pente, eu vi, era tudo assim, saca? A palavra ia cortada. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Era todas as falas, tudo era desenhado dessa forma, assim. E era sensacional. O resultado, pela resposta do público... A plateia amava. Era um resultado realmente sensacional. Às vezes o público começava bem frio, aí o Jairo Matos, que fazia o Dom Juan, outro baita ator, ele fala, vai lá que se a tua cena não resolver, a gente não traz mais esse público pra gente. Foi no Dom Juan que aconteceu uma coisa muito interessante. A importância da dublagem na cultura do nosso jovem. Eu estava lá para assistir você e tinha uma garota de uns 12 anos, talvez. E ela olhava para mim e ela olhava... Era uma garota, inclusive não devia estar ali, porque o espetáculo era para mais idade. E aí ela chega perto de mim e pergunta as horas. Disse as horas. Eu estava conversando com a Débora Eppelman, estava comigo. Eu disse para ela, ela se afastou, daqui a pouco ela volta de novo e diz, você é a Zódia, né? Você dublou isso assim, assim. Eu tomei um susto grande. Eu digo, é verdade. E o que você está fazendo aqui? Ela disse, eu sou fã do Hermes. Eu sou fã do Hermes Baroli. E todas as peças que o Hermes Baroli faz, eu peço para o meu pai me levar. Quer dizer, era uma pessoa que estava indo ao teatro, tomando informações
sobre a cultura do teatro através de uma voz, da sua voz. Eu acho isso muito, muito importante. Como você sente essa responsabilidade social? Eu acho que a gente faz isso muito bem já aqui no Brasil, quando a gente pede para que o cara tenha registro profissional para vir fazer o curso, a gente já movimentou a vida de um monte de gente que vai lá conhecer o teatro antes de vir para a dublagem. Eu acho que a gente faz a nossa parte, é muito importante. Na verdade, eles fazem através da gente. A gente é só uma figura que ajuda nisso. Acho que é a nossa função enquanto artista, eu acho que a gente tem essa função social enquanto artista. Acho que artista não é para fazer festa. Eu acho que é uma função e uma responsabilidade social. E acho que a gente faz isso bem na nossa carreira e acho que a gente faz isso bem aqui na do Brasil. Então, lá no Francisco e Clara, que foi uma peça de teatro que eu fiz aqui em São Paulo, lá em 95, muita gente também foi ao teatro para ver A Voz do Ceia, né? Normalmente você fez uma live que alguém comentou esse espetáculo? É verdade, ontem, mês passado. Mês passado. O Bozo aqui. Baixou o Bozo aqui. É verdade. Foi super especial, porque há quantos anos a gente não falava disso e alguém que estava lá na plateia. Então lá aconteceu de muita gente, porque era comum as pessoas irem ao teatro ver a pessoa da Globo, ver o ator global. Então a pessoa ia ao teatro ver o dublador. E eu, no começo da peça, eu brincava... Eu entrava pela plateia, eu sentava na plateia como público e ficava ali, e da plateia que eu ia levantar e entrar em cena direto. Então eu sempre puxava a conversa com alguém na plateia ali, tá? Pô, e aí, você conhece alguém dessa peça? Não tem ninguém da Globo, né? Não sei se deve ser peça chata não ter ninguém da Globo. Se bem que tem a Norma Bloom, que já foi da Globo, ótima atriz e tal, mas... Aí alguém um dia me disse assim, não, mas tem um dublador. Tem um dublador do C. Eu falei, sério? Você tá brincando, o dublador do C tá aí? Agora eu gostei. E ele não reconheceu. Não reconheceu, esse que é o máximo de não ter o rosto conhecido, né? Aí, só um minutinho que eu vou ali e já volto. Aí eu levantei e entrei em cena. E aí a pessoa percebeu quem era e tal, mas... Era divertido ter essa relação e ser reconhecido aos 19 anos como alguém importante para levar alguém ao teatro. Né? Quer dizer, você já levava as pessoas ao teatro lá. Porque Cavaleiros foi uma febre muito grande, né? Os Cavaleiros mudou a linguagem da relação do público com o dublador. Foi. Porque até então nós éramos desconhecidos. Foi um marco na história da dublagem, uma sorte muito grande eu fazer parte disso. E uma honra muito grande fazer parte disso. Estamos falando de 25 anos atrás e até hoje isso continua nos seguindo, né? Até hoje a gente fala disso, a gente grava produtos disso, o público ainda gosta disso, gente que nasceu depois disso e foi influenciado por seus pais e tal, e são fãs. É muito, muito bacana, assim. Hermes é realmente o pai do Brasil. Foi uma ideia dele trazer o curso para São Paulo, porque em São Paulo sempre tinha uns cursinhos rápidos aqui e ali. Quando caía o mercado, algum estúdio começava a dar um curso, voltava o mercado, aquecia, acabava. Aí poucas pessoas restavam desse processo. E o Hermes teve uma experiência no Rio. Sim. Né? Você começou a ver a importância disso no Rio. O Rio tem essa todo cultura. Ator em dublagem dá curso lá, tem muitos cursos, muito curso, também cursos rápidos, nenhum curso que aprofundou a ideia, ainda é assim, muitos cursos rápidos, acho que agora começa a ter um outro curso mais preocupado com a formação. E aí eu comecei a dar aula lá, fui convidado pela Elaine Macedo, que era produtora de elenco e tal, e ela produziu um evento em que tinham cursos de todos os tipos. Tinha direção de câmera, para ator, produção. E ela quis pôr o curso de dublagem e me convidou, porque era minha amiga, sabia que eu dublava há muito tempo. E eu não quis encarar essa bronca sozinho, então eu falei com o Hamilton Ricardo, que já tinha um curso há muito tempo. O Hamilton era o que tinha o curso há mais tempo no Rio. Convidei ele e juntos começamos esse curso. Por isso que a gente fala que o Hamilton é o avô do Brasil. Então a gente começou esse curso. A primeira turma eu consegui 2 pagantes. E aí eu convidei os amigos. Aí na turma tinha o Nil Marcondes, tinha o Pasquim, tinha a Tamara Taxman, tinha os amigos famosos que não estavam trabalhando, que queriam achar uma outra oportunidade e tal, e fizeram o curso comigo lá. Foi muito legal. E quando eu voltei para São Paulo, eu lembro que a Marlene
Marlene Costa, que era diretora de dublagem lá na Herbert Richards, até hoje uma excelente diretora de dublagem, mãe da Fernanda Baroni, da Flávia Sadi. A Marlene falou, vai para São Paulo, abre uma escola lá, não tem isso lá, abre uma escola. Eu falei, será, Marlene? Acho que não. O pessoal de São Paulo não gosta muito desse negócio de escola. Mas isso ficou na minha cabeça. Então a Marlene também tem uma importância nisso. E aí quando eu cheguei em São Paulo, eu não sei, eu não queria ficar batendo a porta, tô dublando de volta, me chama aí para dublar e tal. E aí eu desenhei um curso e fui oferecendo. Eu ofereci para o Parisi, lá na Parisi Vídeo, que o Parisi tinha um estúdio de dublagem. Parisi, legal, mas legal, vamos pensar assim, vamos pensar. Tá bom, não senti firmeza. Aí eu ofereci na Lip Sync. No dia seguinte eles estavam com o panfleto impresso. E aí a gente começou o curso na Lip Sync. E aí da Lip Sync a gente, 2 anos depois... E como era o projeto Lip Sync? Era o seu projeto? Não, porque a Lip Sync tinha essa coisa de empresário, de ganhar dinheiro. Então, eu queria que o curso fosse para atores. Eles queriam que o curso fosse para quem tivesse dinheiro para pagar. E assim foi, porque, afinal de contas, eu estava chegando, não tinha muito como impor nada. Então, a gente começou... Eu tinha, na verdade, uma imposição. Eu queria uma bolsa por turma que fosse minha, que eu desse para quem eu quisesse. E com essas bolsas, eu trocava, como eu falo lá no Alienígenas do Passado, o cara que eu dublar, o Tisso Carlos, ele fala, o conhecimento é a moeda do universo. Então, eu trocava isso com os meus colegas da EAD. Então, o Ivan Kraut, que já não está entre nós, um grande amigo, era professor de matemática. Eu falei, você me ensina matemática? Eu te dou uma bolsa no meu curso. A Daniela tocava violão, você me ensina violão? Eu te dou uma bolsa no meu curso. E assim a gente fez. Aí eu fui aprendendo uma porção de coisas e nenhuma das bolsas vingou. Ninguém ficou. Nenhuma das bolsas vingou. E aí eu entendi que essa coisa de graça não tem valor. As pessoas não dão muito valor, faltava muito, porque não estava pagando. Então, ela podia faltar. Não tinha o compromisso consigo mesmo. Aí eu percebi que isso não era um grande negócio, não. É importante que a pessoa conquiste aquilo para que ela dê valor àquilo, de alguma forma, nem que seja no quero ser dublador, né? Vai conquistar aquilo, batalhou por aquilo. Isso mudou bastante meu pensamento em relação à bolsa de... A gente também tinha, quando começamos a do Brasil, também ainda pensamos nisso. A gente fez isso com quem estava no mercado, né? A gente queria que quem estivesse no mercado e não trabalhava muito, que essa pessoa pudesse praticar, porque a dublagem é prática. Então, esse cara que trabalha 1 horinha por semana, está dublando há 15 anos, mas está dublando 1 horinha por semana, a gente queria que esse cara praticasse para poder ser um protagonista também e tal. E a gente teve algumas pessoas, mas eu lembro que eu comentava com alguém assim, ô fulano, a gente lá do Brasil está fazendo assim, ó. Tá, se eu souber de alguém eu falo. Tá, obrigado, fala mesmo. Porque a pessoa se sentia pronta, né? Exato. E, tipo, como se estudar fosse uma ofensa, né? Eu já sou profissional, não preciso mais estudar. E é uma coisa que você comentou, que você teve esta dúvida lá atrás, quando você foi fazer EAD. Ser um profissional e tal. Mas a dúvida é uma coisa cultural, muito, né? Exato. Assim, eu já sei, já faço. Estudar é muito bom, né? Meu pensamento é completamente outro. E a do Brasil, acontecer a do Brasil de fato, com o espaço dela, com essa abertura de trazer novos talentos. Como foi isso para você? Tem os dois lados da moeda. Do Brasil a história que a gente escreveu, ninguém mais apaga. É sensacional. As pessoas que estão hoje diretores de dublagem, protagonistas de dublagem, eles talvez não lembrem mais, mas a gente lembra, né? Como eles chegaram e tal. E tudo bem que não lembre, não é um problema. Mas a gente continua fazendo e continua preparando muita gente legal. Então, isso é muito legal. E tenho um grande orgulho disso. E a do Brasil... Aí entra o segundo lado dela continuar, porque você quis muito que ela continuasse. Porque em algum momento ela me trazia muita dor de cabeça, porque os colegas já me viam diferente, o tratamento já era diferente. Não sei, muda muito. Você não me escalou, sabe? Ou você não me escala. A pessoa não quer saber se você tem trabalho ou não, quer saber por que você não escala ela. Não quer saber se não tem trabalho, se eu estou conseguindo pagar o aluguel da casa que a gente tem o estúdio. Ninguém quer saber por que não trabalho.
Então, eu começou a trazer algumas situações nesse sentido, que eram complicadas também de lidar. E por isso que em algum momento eu falei, será que vale a pena a gente continuar? A gente não ganha dinheiro. É o máximo você dar a oportunidade, você ajudar a pessoa a furar a tampa da panela, porque abrir a tampa da panela, que era um slogan que eu quis, você não deixou a gente colocar. Abrindo a tampa da panela, porque é uma estupidez essa panela, sabe? As pessoas, não sei se sentem incompetentes, mas tem medo do concorrente, como se a dublagem pudesse ter concorrente. Eu nunca vou disputar um papel contigo, certo? É absurdo isso. E um filme, ainda que tenha alguém com a minha faixa de voz e tal, vai ter uns 3, 4 personagens nesse filme para essa mesma faixa de voz. Então, esse medo da concorrência me incomoda. A questão da faixa etária vocal, né? Que as pessoas acham que a sua voz é eterna e não envelhece nunca. Imagina, quando eu coloco meu pai para fazer um velhinho, ele vem pro microfone e faz um velhinho, como se meu pai fosse um adolescente. Meu pai, não precisa fazer vozinha, não. O cara é mais novo que você, fica tranquilo. Ai, que maldade. Você pode falar normal aí que tá tudo certo. Mas é o natural, né? Porque há uma lenda sobre a voz, né? As pessoas dizem que a voz não envelhece. Então, se me chamam para fazer uma velhinha, eu vou ter que fazer uma voz de velhinha, como se a minha voz não fosse a voz de uma velhinha. Pois é a tua voz que eu quero. Quando eu te chamei, era a tua voz que eu queria. Essa é a voz, né? Tanto que a gente fez com a Gessi, né? Uma cena que a gente precisava, era a Gessi, a gente foi buscar a Gessi. Por mais que, porque fica caricato se não é, né? E aí talvez tenha uma razão de que a voz não envelhece, mas a voz ganha maturidade. Não, é a tua emoção envelhece. É outro peso, né? É outro peso. Exato. Eu lembro de falar disso com o Vigiane, porque ele fazia os jovenzinhos. Você acha que a minha voz não cabe para esse cara? Cabe, mas a tua maturidade não cabe para esse cara mais. Você não diz mais eu te amo quando você tem 40, igual como você tinha 20. Por isso que eu falo do Ceia. Eu sou o cara que imita melhor, mas eu não tenho mais a voz do Ceia, não tenho mais a maturidade do Ceia. Então, quando chegou a redublagem de personagens novos, eu pensava mesmo em passar para frente, em fazer teste, em pegar alguém mais jovem. O público ficava ofendido com isso. Imagina, em hipótese nenhuma. A energia do jovem, né? Por isso que o Tema e o outro do Ômega, os dois Pégasos, o público queria que mantivesse o Ceia. Não tem condição, tem que ser alguém mais jovem, alguém com a energia do personagem. E a gente conseguiu 2 bons atores para fazer isso. E a gente fez isso também com a Atena, né? A mesma coisa, a Atena fez a brincadeira Foi super legal. Porque a Letícia Quinto, minha irmã, não filha da minha mãe, nem filha do meu pai, mas filha da Rosa, esposa do meu pai, faz a Atena. E aí, quando chegou uma Atena... 250 anos antes? Teve uma da Luciana. Teve uma... Não, a outra aparece em cena. Na cena com... Teve essa de 250 anos antes, aí colocamos a Rosa. Não, foi a Luciana. A Rosa entra como a própria Atena. 400 anos antes, é verdade. A Atena, então né? Teve a Letícia, a Luciana Baroli, minha irmã, filha do meu pai com a Rosa, e a Rosa, mãe das duas. As 3 Atenas. Assim como a gente fez... E a Bruna... E a Bruninha, que fez a Atena no filme. A Bruna, filha da Letícia Quinto. Que fez minha a Saori. Sobrinha fazendo a Saori no filme novo. Sensacional. A gente fez isso com o Kiki, que era feito pela Fátima Noia, na dublagem clássica. E o Kiki aparece em Ômega, já um adolescente. E foi nada mais justo que fosse o Gabriel Noia, filho da Fátima Noia, fazendo o Kiki, já um homem. Né? Então foi... eu gosto de fazer isso, é super bacana. Assim como o Iranzinho fazendo... O Iranzinho, meu sobrinho, filho do meu irmão, com a mesma voz que eu tinha quando eu tinha a idade dele. Exatamente igual. Fazendo o Ceia criança, pequenininho. Quer ficar melhor do que eu fazendo Ceia? Fingindo ser uma criança, né? Então foi... que bom que a gente pode fazer isso. Acho que a do Brasil nos dá essa oportunidade de fazer coisas assim. A gente fez também isso no Ômega, não foi? Foi no Ômega ou foi no Soul of Gold? Acho que foi em Ômega, que aí foi a Pri Ferreira e o Rafael Ferreira também que também eram 2 irmãos, né? A gente tem esse olhar que você tem, não somos nós, não. É um olhar teu, de artístico em relação à dublagem, que quando pensa numa escala,
você pensa além da voz? O público de Cavaleiros é um público que se mete muito, que fala muito, que cobra muito. Então é um público que merece ter um detalhezinho a mais, sabe? Para comentar, que legal que aconteceu, você viu que eram irmãos e tal, para poder comentar. E o resultado é ótimo, são irmãos de fato, são gêmeos de fato, como eram os dois golfinhos, então o resultado é muito legal. Tá, deixa eu ir rapidinho aqui, porque o tempo está acabando, não dá pra gente ter essa história de conversa tempo longa, é impossível. YouTube não deixa, não tem problema de tempo, mãe, YouTube. Não tem intervalo comercial, os anunciantes não estão nem aí pra nós. Fazer uma pergunta. Em dublagem, alguma coisa lhe marcou, além do Ceia, claro que mudou a tua história como profissional, mas algum trabalho que você fez, eles sempre me pedem que eu pergunte esse tipo de coisa, geralmente eu esqueço. Muita coisa me marcou, né? Já são 32 anos dublando. Tem um trabalho que você fez que me marcou muito, eu não sei o nome do filme, você fazia um advogado, e que eu assisti o filme e eu comecei... Foi no meio do filme que eu descobri que era você. Que era Que é o grande elogio para o ator em dublagem. Imagina quando eu falo assim, o grande elogio para o ator em dublagem é não ser reconhecido. Quando a mãe não reconhece, amigo, isso é a melhor coisa da vida. Não, foi maravilhoso. Aliás, todo o elenco estava muito bem. Você está falando de um filme com Tom Cruise, eu fazendo Tom Cruise, é uma redublagem, direção do Hélio Vaccari. Isso aí. A dublagem original foi feita na Herbert Richards, com o Ricardo Schnetzer fazendo Tom Cruise. E foi redublado com a direção do Hélio Vaccari. Ele me convidou para fazer o Tom Cruise. Eu assisti a dublagem anterior, que é uma dublagem excelente. Então eu assisti no dia anterior e fui para o estúdio muito mais preparado para fazer esse filme. E de fato é uma delícia, porque o cara fala assim... Nossa! Bifes e bifes e bifes de advogado e tal, é uma delícia. Para quem gosta de dublar bife é uma delícia. E com a direção do Hélio, que você sabe que o Vaccari é minucioso, é detalhista. Aliás, nesse filme estão todas as pontinhas estão perfeitas. O Tira Bosque fazendo Jack Nicholson, tem Nestor Chiesi. Realmente a dublagem está muito, muito bonita mesmo. A direção do Hélio Vaccari é algo detalhado. Eu não disse o nome do filme ainda porque eu não lembrei. Não lembrei. Homenagem à Cebolinha da nossa amiga. Não lembrei. Mas... me marcou muito ter dublado na Herbert Richards. A Herbert foi um momento muito importante. Se as pessoas em dublagens, quando conhecem dubladores em São Paulo, ficavam marcadas com aquelas vozes, quando eu cheguei no Rio, eram as vozes da minha infância. De Caverna do Dragão, de Barrados no Baile, eu reconhecia todo mundo ali, era sensacional. E tive a oportunidade de ainda dublar junto com as pessoas. Então, eu dublei várias vezes, mas... com o Seu Drummond fazendo o Scooby-Doo, o Monjardim fazendo o Salsicha e eu fazendo um personagem ali no meio, sabendo onde eu estava. Aquilo foi um momento muito importante da minha vida, como tudo que eu dublei na Herbert Richards. O Clube da Luta, eu acho um filme muito importante, é um filme... Posso falar foda? É um filme foda, sensacional, um filme lindo. Edward Norton é um dos melhores atores da geração dele e estava eu protagonista dentro da Herbert Richards, foi um momento muito importante. E acho que enquanto diretor de dublagem, mãe, o último filme de Cavaleiros do Zodíaco aqui, a direção do Paulo Celestino, foi uma direção que me marcou muito. Com certeza, emocionante. Ele comenta aquilo de forma muito linda e foi muito, muito especial. Esse dia foi muito especial mesmo. Ele saiu grato e nós mais ainda, né? Foi muito especial e o resultado está lá, está gravado para a eternidade. É verdade, foi maravilhoso. Você falou da direção de dublagem, quer dizer, como professor, você já dirigia dublagem antes de dar aula? Não, comecei a dirigir ali na Lip Sync. Eu tinha sido chamado no Rio, lá na Dubbing Mix, ou Dubla Mix. Tantos mix. Mas eu estava já mudando para São Paulo, não pude aceitar, e aí chegando em São Paulo comecei a escola na Lip Sync, e aí foi natural que eles me chamassem a dirigir ali, e ali eu dirigimos, né? Você também dirigiu alguns filmes importantes. Sim. Tipo, aquele Igual Tudo na Vida é muito bonito. Maravilhoso. Um filme do Woody Allen muito bom.
o Elcio Romar fazendo o Woody Allen. Você dublando... Eu dublando aquele menino... Aquele menino maravilhoso, Jason Biggs, desafiante. A Angélica Santos fazendo a menina, já falamos dela agora do a Cristina Cebolinha. Rodrigues fazendo a mãe da Cristina menina, Rodrigues dando um fazendo show. lindo. A gente sempre escalou a melhor voz para o personagem. Eu nunca tive o elenco antes de ver o filme. A gente via o filme e então descobria o elenco. Mesmo se não fosse uma pessoa tão querida assim, era a melhor escolha para aquele personagem, é aquela pessoa que ia. Sabe? Isso que as pessoas não entendem. Me põe no seu filme, põe quando tiver teu personagem. Quando for a tua cara, você não tem a dúvida que será você. E isso a gente faz bem. Eu adoro escalar por causa disso, sabe? Eu já escalei errado também, claro. E faz parte, né? Mas tô tentando lembrar o Pianista. Pianista, nossa, foi um filme lindo. E o Elcio Sodré fazendo o cara, acho a melhor escolha para aquele ator. Mas eu acho que foi o único filme que o Elcio fez dele. Sempre querendo propor coisas novas. Eu lembro que no Pianista, o filme estava no cinema, mas eu convidei o elenco para assistir o filme comigo antes da gente entrar em estúdio. Comprei uns salgadinhos, umas bebidinhas e tal, para a gente assistir todo mundo junto. E no dia da apresentação apareceu apenas Tânia Gaidardi. E assistimos juntos, eu e Tânia Gaidardi, o filme antes de entrar na gravação. O Elcio me ligou dizendo que foi ao cinema e viu o filme no cinema. Que bom, fez né? muito bem e fez um ótimo trabalho. Mas o resto do elenco não achou importante estar ali. Enfim, uma ideia boba do Hermes. Imagina, por que eu preciso assistir o filme antes? E, de fato, fizeram todos muito bem. Até porque estavam todos muito bem dirigidos. Eu não sei para você, o seu olhar, quando você começou a dirigir, mudou o teu olhar sobre a dublagem? Quando eu comecei a dar aula, mudou o meu olhar. Quando eu comecei a dar aula, eu aprendi a dublar. Eu não sabia dublar antes de dar aula. Eu dublava seguindo coisas que eu achava que eu tinha visto por aí, como se fazia e tal. E dando aula, eu comecei a fazer aquele distanciamento brechtiano e comecei a entender e ver as coisas que me atrapalhavam, que eu fazia que me atrapalhavam. Então, os alunos, e isso acontece até hoje, os alunos me ensinam a dublar. São grandes mestres. Nossa Senhora, nunca deixa eles saberem disso, né? Fala, eu já sabia disso aí, isso mesmo, é assim que faz mesmo e tal. Mas eu comecei a entender o que eu fazia que dava certo, comecei a olhar os colegas diferentes, como eles faziam. Eu lembro um dia na Dublavídeo, eu estava dublando e aí precisou que a Cecília gravasse uma fala, uma sequência de falas, então eu encostei no cantinho para ela fazer. No meio da minha escala, ela entrou para dublar. E eu lembro a Cecília com os dedos abertos, assim, com o script, para ela não perder a fala. Eu falei, nossa, olha que esse máximo, cara, porque aí ela olha no lugar exato. Ela não vai ficar procurando a fala no meio do caminho. Detalhezinhos, assim, que vão fazendo a diferença de ser olhando de fora. Então, isso me ajudou muito. Dar aula me ajudou muito. Porque hoje você dubla sozinho, você não tem outra referência. É você consigo mesmo. A gente ainda teve a sorte de dublar junto com outras pessoas na bancada. Hoje tá todo mundo com muita pressa, né, mãe? Eles estão gravando assim, a toque de caixa. A primeira que você faz tá valendo. É isso que eu falo pro aluno. A tua primeira tem que ser sensacional, porque ele vai aprovar. Então, que seja sensacional. Mas também muitas vezes, quando o diretor toma uma posição, ou critica, ou pede para fazer de novo, as pessoas também não gostam. Porque o ator sabem tudo. O ator não está mais acostumado a ser dirigido, porque não se pede outra. A questão hoje começou junto, acabou junto, tá bom. Nem precisa, porque o Pro Tools já faz isso. Então, dá uma puxadinha. Se perdeu a questão artística, o olhar artístico. Então, o ator em dublagem, a maior parte, claro, né? Estamos falando... Tem diferenciais, tem atores diferenciados, Claro. E alguns muito sensacionais. Mas tem uns que são sempre a mesma coisa, não importa o filme que está na frente dele. Então... Porque não tem tempo de elaborar, né? Ou não quer elaborar, ou tem preguiça de elaborar, ou acha que isso não vai fazer diferença na vida de ninguém, já está de saco cheio, não sei qual é. Mas é sempre... Aquele personagem que ele faz é muito bom, mas é sempre o mesmo em todos os filmes, sabe? E eu acho que o grande tesão pro ator em dublagem é ser diferente. Porque ele vai fazer o que o ator da tela está pedindo. Isso faz com que ele se enriqueça enquanto ator, porque ele passa a descobrir um novo caminho para a carreira dele enquanto ator. Um caminho que ele talvez não fizesse antes, mas aquele ator fez. Nossa, olha que legal. Então, ele passa a ter mais ferramentas de ator.
ele passa a ter mais lápis de cor no estojo dele para que ele possa colorir com outras cores os personagens que aparecerem na frente dele. Então isso o enriquece mais do que o dinheirinho que ele vai ganhar no final do mês. O enriquece como ator para o próximo trabalho que ele fizer. É uma diferença grande entre ser mercenário e ser artista, né? Eu me lembro que Rodolfo Maia me dizia, Zódia, meu trabalho não tem preço, meu trabalho tem valor. E é por isso que eu luto, pelo valor do meu trabalho. E parece que na dublagem a gente perdeu um pouco isso. Você disse uma coisa que para mim é interessante, da gente ter começado a aprender a partir da hora que nós começamos a ensinar. Né? Que começamos a olhar. Foi aí que eu aprendi que dublagem era uma grande arte. E é mesmo. Né? É uma Precisava de delícia. um artista ali para fazer aquilo. É uma delícia, uma arte sensacional. Quem sabe se os nossos das profissionais... mais desafiantes, porque não é criativa. Não sou eu que decido como respira, como fala, como pensa. E eu preciso pensar junto com o meu personagem. Eu não decido mais isso, já está decidido pelo ator que fez. Eu preciso ter essa sensibilidade de compreender como foi feito e refazer igual. E ter essa versatilidade interior para adaptar a minha criação ao que já está pronto. Esse é o grande desafio. Em pouquíssimo tempo. Né? A gente está limitado por um tempo, cada vez mais limitado por este tempo. Né? Já estávamos antes, mas hoje o tempo está muito restrito. Porque o cliente lá fora também não tem muito mais essa preocupação com esse cuidado. Tem pressa, aí vai embora, né? É uma cadeia de... Mas o filme mal dublado é dinheiro jogado fora. Por mais barato que seja, o público não vai assistir, o público vai zapear, você perdeu aquele público. O público que pode escolher, né? Porque a gente esquece que tem um público que não pode escolher, que só vê o produto se ele tiver dublado. Então, passou a ser uma sacanagem você dublar mal e porcamente. Porque o cego, a criança, o idoso, o analfabeto, eles precisam disso para ter acesso ao produto. Não, e a grande... Não é só... Acho que não é só essa parte seletiva. Acho que o grande público que quer assistir um filme, sim, ele não vai querer ler este filme. Sim, vai ler um livro. Né? Ele vai ler um livro. Então, é o grande público mesmo. Não tem mais, inclusive, não tem mais a questão de classe, né? Antigamente, não, é só classe C. Não, imagina, né? Isso já está provado. Mais de 70% da classe A prefere o produto dublado. Por isso ele deve ser muito bem dublado, muito bem cuidado. É que é chique falar em público que não gosta de dublagem, né? Se eu tiver em público, não, dublado não, porque eu falo inglês. O cara só vê filme americano. Né? Tanto cinema bom fora do Brasil. E é verdade que agora nos Estados Unidos eles estão dublando em inglês? Eles começam pela primeira vez na vida a dublar, porque eles só produziam para os outros. Agora eles começam a consumir o produto de fora. Então, eles precisam dublar coisa que eles nunca fizeram na vida. Essa é a informação que a gente está tendo agora, porque o moço agora vive lá, né, em Los Angeles, então... Então, isso é onda Netflix, né? Que para Brasil é só Netflix, mas igual o Netflix, já tem a Hulu, YouTube, a Amazon, que começam a produzir conteúdos no Brasil, em Angola, na Etiópia, em todos os lugares, sabe? Na Índia e tal. Então, esse produto precisa ser dublado para o inglês, porque o americano não vai ler legenda. O americano quer ver o filme, quer ouvir no idioma dele. Ele foi criado, né? Minha pátria é minha língua, já dizia Caetano. Então, é isso, eu preciso ouvir meu idioma. Na França é assim Fernando também? Pessoa falava mais antes. Ah, é verdade. Ops! Plim, plim! Corta. Fernando Pessoa... É uma pessoa. Então, que o Caetano citou na música e tal. Mas é isso, minha pátria é minha língua. Então, a gente tem que... Enfim, o brasileiro precisa ter mais orgulho do seu idioma, que é lindíssimo. O português é lindíssimo. Quando a gente está falando português lá fora, as pessoas ficam, nossa... Que língua é essa? De onde você... Que língua bonita, que som... Mas é muito interessante isso. Você está falando desse patriotismo americano, né? De querer ouvir o seu idioma. Sim. Então, isso força um novo mercado dentro dos Estados Unidos. Estados Unidos hoje é o que foi Brasil na década de 60. Tem 5 estúdios de dublagem dublando em inglês. Olha aí que coisa incrível. Então, e é um mercado que está começando. E aí, o conhecimento que eu tenho é útil para eles lá. Então, eu já tive 3 turmas em inglês. Olha aí, que barato. Com a Letícia, minha esposa,
que tem um inglês perfeito me assessorando, porque eu ainda não tenho fluência assim para dar aula em inglês. E a gente vai descobrindo novos detalhes, porque eu conheço todas as situações do português, ou a maior parte delas. Do inglês eu ainda não tenho esse conhecimento tão maciço, mas eu tenho a técnica da dublagem, o método que a gente desenvolveu aqui na do Brasil. E é isso que hoje você está. E é isso que eu estou passando para eles, sim. Lá. E o resultado é lindo, eles ficam com o olho brilhando. Nossa, que barato e tal. E muitos profissionais da voz já atores de voz, de criação de voz, e aí eles vêm conhecer a técnica da dublagem e ficam fascinados com isso. É um mundo novo para eles e é muito legal. Muito legal você ver artistas com o olho brilhando, felizes com este novo conhecimento e tal, isso é muito legal. Com esse olhar hoje, lá de fora, né, você dando aula para americano, né, o que você diria hoje para quem está te assistindo agora sobre dublagem, para quem quer um dia fazer esse caminho que você fez assim, tão naturalmente, e para quem hoje quero muito trabalhar com dublagem, eu te admiro, Hermes, quero ser igual a você, o que eu devo fazer? Ser igual a mim já não precisa, que já tem eu. Você já é, né? É verdade. O ser você vai ser especial porque vai ser único, então é um bom começo, assim. Ser o que você é, com a voz que você tem, estudar, ler. O trabalho de dublagem é muito leitura, então a leitura em voz alta é uma leitura, tem que ser uma leitura fluente, rápida e não pode tropeçar, então a sua dicção tem que ser muito boa, a sua leitura tem que ser muito boa. Uma fonoaudióloga é uma profissional que você deve ter ao seu lado com frequência. Eu lembro que eu, criança, quando descobri que a fluência na leitura era importante na dublagem, eu ia tomar banho e eu lia rótulo de shampoo. Porque tá tudo escrito lá, uns nomes, uns palavrão esquisito e tal. E tropeçava, eu retomava, até que a leitura começa a fluir. É exercício, não é mágica. Né? Você tem que exercitar. Isso é um músculo que precisa estar exercitado para que você chegue num resultado. E o palco é fundamental, porque você vai refazer em português o trabalho de alguns dos maiores atores do planeta. Então, em pouquíssimo tempo, aqueles caras, os maiores atores do planeta, fizeram aquilo durante meses, pegaram o melhor take dos caras e tal. Você vai ter minutos para refazer esse trabalho. Então, o palco é o único lugar possível para aprender. Eu sempre disse isso, que dublagem não é lugar de dublador. Dublagem é lugar de ator. Então, seja ator de palco. Não é o ator da novela. O ator da novela também vai precisar do palco. O ator do cinema também vai precisar do palco. E o seja ator se prepare, faça um bom curso de teatro. Prepare-se. Porque ou alguns bons cursos Pois é, porque teatro. Não basta subir no palco, não. Né? Não, tem que estudar. Estudar é muito, muito importante. O ter registro profissional não é nada. Você precisa ter ferramenta de ator para encarar os desafios que vão aparecer. E serão todos muito, muito desafiantes. O registro profissional é consequência desse trabalho. Exato. É o teu diploma. Diz que você pode atuar. Você abriu a boca no microfone, eu sei que obrigado, senhor. Pode levar seu registro profissional para casa, que eu não... né? Eu preciso que você dê um grande resultado. Para isso, a escola é a base de tudo, sim. Teatro. Não só no palco, mas na plateia. Assistir teatro é outra coisa fundamental para a vida, né? Qualquer profissão que você siga, eu acredito. Obrigada, Hermes. Obrigado, foi um prazer imenso ter você aqui. Matou um pouquinho da minha saudade. Provoquei você um pouco para que eles conhecessem essa pessoa incrível que eu tenho ao meu lado. E até sou um pouquinho responsável. Obrigado. Obrigada, mãe. Filho. Deus te abençoe. Amém. Até a próxima.